Sejam bem-vindos. Dentro dessa série em que a gente está tratando de parasitismo extrafísico, é importante nós falarmos de um dos elementos mais comuns, uma vez que se faça rastreio no campo energético de uma pessoa, e que muito comumente é encontrado, que são os implantes de chips ou aparelhos parasitas no corpo astral. Você já ouviu falar sobre isso? Então preste atenção. Para entender o que são aparelhos parasitas, é necessário passar rapidamente sobre uma definição de corpo astral, já que grande parte das estruturas astrais que são introjetadas na aura da pessoa tem como base o corpo astral dentro de alguma desarmonia existente dele. O corpo astral é um mediador plástico, considerado como um corpo dos desejos e das emoções. Ele já era estudado desde épocas remotíssimas, desde que se tem registro dos continentes perdidos de Lemúria, Atlântida, enfim. Ao contrário do homem da era atual, nas raças mais antigas, como as citadas, a Lemúria e a Atlântida, homens e mulheres possuíam percepção direta do corpo astral, já que a sua visão astral era livre a todos, além da produção de fenômenos psíquicos, que eram comuns e perceptíveis a cada pessoa. Uma terminologia bem variada classifica e descreve o corpo astral de diferentes modos. Os egípcios antigos chamavam de Ka, os gregos de Eidolo, os neoplatônicos da Alexandria chamavam de Astroietes, os romanos chamavam de Ímago, os hebreus antigos chamavam de Nefesh. Na teosofia, corpo astral e outras ordens, como por exemplo Rosa Cruz, chamam de corpo psíquico. Na projeciologia é denominado de psicossoma, e alguns parapsicólogos o chamam simplesmente de corpo bioplasmático. E assim por diante, cada tradição tem uma nomenclatura diferente para denominar a mesma coisa. Os implantes ou dispositivos de limitação espiritual são estruturas energéticas, astrais ou mentais depositadas nos corpos espirituais dos portadores que possuem funções específicas, seja de influência afetando a energia ou afetando a consciência dos seres. Os implantes têm finalidades positivas ou negativas, tanto de elevação como degradação. Servem muitas vezes para imprimir valores, crenças, ideias fixas, vibrações densas, aprisionamento da consciência, limitação da visão espiritual ou estimular bloqueios, estimular vícios, estimular compulsões. Os implantes têm como objetivo o controle dos corpos sutis e o acesso desses corpos aos planos superiores. Alguns implantes mais profundos passam de uma encarnação a outra e podem continuar influenciando a pessoa e mantendo-a num nível de consciência superficial e artificial, onde ela passa a vibrar numa frequência que não permite que as energias mais elevadas cheguem até ela. Os implantes são como centros de controle da nossa consciência, colocados com o objetivo de limitar para controlar, ou até mesmo dividir para conquistar. O ser fica fragmentado em si mesmo, e esses fragmentos opõem-se mutuamente e geram cansaço. A isso comumente a gente chama de conflito interior. Além disso, os implantes também visam sugar as energias vitais do ser para utilização em fins escusos e menos nobres. No plano astral, o principal combustível da manutenção do corpo astral é a energia. E essa mesma energia vai se esgotando ao longo do tempo, necessitando de uma renovação para que seja possível manter a coesão do sistema de energia do corpo astral. As implantações de chips e aparelhos parasitas variam enormemente de acordo com os criadores e tem inúmeros métodos e funções particulares. Alguns implantes são ineficazes em algumas pessoas, geralmente em pessoas dotadas de vontade forte, de energia elevada, fundamentados na vida,
na vida cósmica e no contato com os planos superiores. Ou seja, aquela pessoa que se busca, aquela pessoa que está sempre tentando evoluir, crescer, se elevar vibracionalmente, normalmente os implantes têm dificuldade em agir em pessoas assim. Eles não conseguem entrar ou mesmo permanecer. Pessoas boas, caridosas, que não procuram dissimular seus problemas e levam uma vida regrada, sem vícios físicos e emocionais, são menos suscetíveis aos implantes. Ou seja, equilíbrio pessoal dificulta esses tipos de manifestação. Isso ocorre porque os implantes só são colocados por sintonia em nossas brechas, né? Os seres que os utilizam procuram conhecer nossas fraquezas e pontos que somos mais sensíveis. E com base nesse conhecimento conseguem estabelecer a sintonia desse dispositivo com o nosso campo mental e magnético. Muitas vezes os implantes são colocados em momentos de raiva, momento de medo ou qualquer outro momento onde uma emoção negativa esteja em voga, esteja em destaque, esteja sendo sentida e manifestada. Nossa vibração baixa e ficamos vulneráveis à investida das forças do caminho da mão esquerda, chamemos assim. Apesar da teoria original da TVP de não aceitar a existência desses implantes, a prática clínica com regressão e estudo, e aplicação de apometria levam a gente a aceitar os implantes como uma realidade, dado o grande número de casos em que nós constatamos melhoras em quadros clínicos severos apenas a partir da retirada desses dispositivos. Estes são chamados na apometria de aparelhos parasitas. Na ufologia esotérica, são denominados chips ou implantes. Talvez o nome mais geral e esclarecedor seja dispositivos de limitação espiritual. Esses aparelhos são de diversos tipos, tamanhos, formas e funções. Geralmente são colocados por espíritos obsessores que detêm essa tecnologia astral ou por magos negros que são grandes conhecedores de como se pode plasmar, como se pode condensar energias deletérias, ou seja, energias de uma frequência muito baixa, e gravar no psiquismo do encarnado essas frequências. Há implantes em encarnados e em desencarnados. O objetivo dos implantes é estabelecer algum tipo de vibração no seu hospedeiro. O aparelho pulsa continuamente a energia numa determinada frequência mais densa. Isso ajuda a manter o obsidiado num patamar vibratório inferior. Em muitos casos, os aparelhos permitem agir sobre uma pessoa à distância, atuar nela sob comando e torná-la presa fácil de sugestões mentais. São também grandes causadores de dores físicas e psíquicas, podem até mesmo provocar doenças. Muitas vezes as entidades que os colocam agregam entidades malignas ou entidades que também são controladas por implantes para preservar e fazer a manutenção desses aparelhos em algumas pessoas. Nesse caso, durante o tratamento, não devemos apenas retirar esses aparelhos gravados no psiquismo, mas também procurar tratar essas entidades e esclarecê-las sobre as suas ações, além de retirá-las do estado de auto-hipnose que os implantes podem provocar. A quem se interessar em um aprofundamento maior, basta pesquisar pela 6ª lei da apometria. Ela estabelece os critérios de como isso age. Algumas vezes, os aparelhos parasitas não são colocados apenas na pessoa, mas também em alguns lugares próximos, onde seria mais difícil de serem detectados. Podemos encontrar os aparelhos na casa da vítima, na parte externa da casa, em animais e até em plantas.
na verificação corrente de aparelhos no psiquismo do encarnado ou do desencarnado, o grupo apométrico ou o terapeuta que lida com esse tipo de ciência pode sempre averiguar se a casa está portando algum desses aparelhos. A você que desconhece esse assunto, pode parecer estranho. Como assim aparelhos? Quem coloca? Onde são colocados? Para que você entenda melhor esse contexto, é preciso lembrar: cada ser humano ele não se resume apenas a um ente físico. Existem manifestações, existem energias, existem seres que vão muito além do corpo físico. Cada ser humano encarnado, ele é composto de vários corpos astrais, que são camadas de energia que nos envolvem, cada uma com um determinado fim. E esse é o campo onde estes seres costumam atuar, colocando equipamentos assim, que não são físicos, eles são etéreos, mas eles têm um papel energético nesses corpos astrais que por fim determinam como a pessoa encarnada, o corpo físico, vai se portar e viver nesse mundo. Pode parecer estranho, mas é fato. Muitas pessoas que apresentam dificuldades diversas, problemas com vícios, problemas com compulsões, problemas psicológicos e físicos dos quais elas não conseguem de forma alguma se livrar, têm ligação com esses fatores. É importante conhecer. No processo de consciência plena, é importante que nós saibamos que os nossos limites vão muito além do físico, que muito do que acontece nesse ambiente não físico se manifesta no corpo físico, no comportamento e nas ações de uma pessoa no dia a dia. É isso por hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.